Olá, bom dia, a paz do Senhor. Gratos a Deus por mais uma manhã. Gratos a Deus por estarmos juntos. Importante estarmos juntos, importante podermos compartilhar, repartir aquilo que nós recebemos da parte do Pai. É isso o que o Evangelho nos ensina. É isso que Jesus Cristo nos ensina. Por isso convido você, nesta manhã, a tomar a sua Bíblia e ler juntamente comigo o Evangelho. Evangelho de João, dando continuidade à nossa leitura, ao nosso estudo e à nossa meditação da Palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer, seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A história bastante conhecida. João Batista, junto com seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele, aqueles que eram companheiros no cumprimento da missão, da ordem, do mandamento de Deus. Aquele que acompanhava, aquele que recebeu a missão de pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, aquele que recebeu a mensagem de batizar, aquele que recebeu uma promessa daquele que deu ordem, uma promessa de Deus, dizendo que ele conheceria, seria revelado a ele o Messias, o Cristo. O Espírito Santo, o sinal é esse. O Espírito Santo descerá sobre ele, repousará sobre ele. E ele viu, ele foi testemunha, e aqui ele está junto com seus discípulos, e quando ele vê Jesus se aproximando, Jesus vindo a ele, ele aponta para Jesus e o anuncia como o Cordeiro de Deus. Ele compartilha desta visão, ele compartilha desta revelação. E aqueles 2 discípulos, aqueles 2 que andava, que caminhava, que aprendia com João, quando ouve esse testemunho, a palavra de Deus diz: eles seguiram a Jesus. E Jesus olha para trás e vê que esses 2 o estão seguindo. E ele pergunta: que buscais? O que é que vocês querem? E eles dizem: Mestre, onde assistes? E Jesus faz o convite:
vem e vê. Vinde e vede. E a palavra de Deus diz que eles foram, viram onde Jesus estava morando, ficaram com ele aquele dia, passaram um dia na presença de Jesus. O que eles ouviram, o que eles viram, foi suficiente para eles fazerem a seguinte afirmação: achamos o Messias, achamos o Cristo, aquele que foi anunciado, aquele que foi falado nas Escrituras, aquele de quem anunciaram os profetas. Nós o encontramos, nós o conhecemos. Veja bem, meu querido, minha querida, um dia na presença de Jesus, um dia com Jesus, conhecendo o lugar, conhecendo a sua casa, o lugar onde ele assistia, suficiente para fazer uma descoberta. Momento precioso, momento com Jesus, momento aos pés do Senhor. E eles fazem essa descoberta. Nós achamos, nós encontramos aquele de quem as Escrituras, aquele de quem os profetas falaram. Nós encontramos o Messias. Vejam, primeiro eles ouvem João: eis o Cordeiro de Deus, e diante desta revelação, eles seguem a Jesus, eles passam um dia com Jesus, ouvem, aprendem, veem e fazem uma descoberta. E após essa descoberta, a palavra de Deus diz que esse processo de compartilhar, de repartir aquilo que eu descobri, a preciosidade que eu encontrei, eu vou repartir, eu vou dividir. E André, irmão de Pedro, um dos que tinha seguido a Jesus, achou o seu irmão e disse: achamos o Messias. E a palavra de Deus diz que ele o levou a Jesus. Primeiro, ele foi. Primeiro, ele teve um momento, ele teve um encontro. Ele descobriu. Ele teve uma revelação da parte de Deus. E agora, de posse desta revelação, desse conhecimento, ele quer que outros conheçam Jesus assim como ele conheceu. E ele leva o seu irmão Simão. Pedro, Cefas, são nomes gregos, hebraicos, mas se referindo ao mesmo personagem, Pedro, aquele que se tornou o grande apóstolo, um dos 12 que foram escolhidos, um dos 12 discípulos que caminhou com ele durante 3 anos, pregando, anunciando o evangelho do reino. E ele agora tem também esse encontro com Jesus. E André levou Pedro a Jesus. E Jesus disse: tu és Simão, tu serás chamado Pedro. Um dos 12, um daqueles que revolucionou o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Que nesta manhã, que estas manhãs, que esses momentos de encontro com o Senhor, de encontro com a palavra de Deus, que ele possa ser bênçãos na tua vida, que Deus, na sua infinita bondade, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa revelar-se a você. É o meu desejo, é a minha oração, é isto que eu clamo a Deus,
para que a cada dia, a cada manhã, possamos conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor da glória, a luz do mundo, a luz verdadeira, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Salvador. Deus te abençoe.